mas atrás de quase todos os quadros dele, ele conta a história do que ele está pintando. Isso é fantástico, né? Mas antes, para dar só um gostinho mais pessoal, eu queria que o senhor começasse se apresentando. Como é que a arte entra na vida do senhor? Bem, boa noite para todos. Já foi dito na minha biografia, desde criança, eu já gostava de desenhar. Eu estudava na escolinha no Alto São Francisco, a minha professora, Dona Irene Pinheiro, uma mulher muito rígida, e eu gostava de rabiscar os livros, cadernos, ela não gostava. Ela sempre falava que não queria aqui dentro da escola, e se eu fosse, e quando eu saí de lá, que fui para outra escola, é a mesma coisa. Continuava rabiscando e desenhando. Por isso, eu quero fazer aqui uma ressalva, que eu tenho 64 anos de artes plásticas. Tudo bem. Mas antes eu era artista porque já desenhava. E o desenho também é uma arte plástica, para quem não sabe. Uma arte plástica. E então eu ia para outra escola e continuava a mesma coisa. Já estava dentro de mim esse conceito de arte plástica, de viver a arte. E quando eu trabalhei no Eisenant, fui funcionário de lá, de tarde eu não tinha o que fazer, a todinha desenhando, era só. E também quando eu trabalhei numa loja do senhor Henrique Paz de Oliveira, trabalhando na loja de tecido, continuava a mesma coisa, e o Henrique sempre dizia, o Valdizar não nasceu para o comércio, o Valdizar nasceu para as artes. Então é isso que o artista já traz isso aí desde o início, desde sua vida. E a gente vê também os exemplos de outros pintores que moraram em Quixadá, eu vi alguns quadros de outros pintores, e aquilo ali também me atraiu aquela vontade também de ser pintor, eu tinha vontade de ser pintor. Tanto que o primeiro quadro que eu pintei, eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu pintei o Chalé da Pedra na parede da minha casa onde eu morei, onde eu nasci. Tinha mais ou menos uns 14 anos. E o primeiro quadro da aula que eu fiz, que eu expus até na Casa do Federal, foi a devoração de São Batista, uma cópia que eu tirei da Bíblia. Quer dizer, em 1962, eu estava começando a ser um artista plástico. Eu não conhecia nem o que era tinta, aquela coisa, não tinha noção dessas coisas. E hoje estou aqui nessa luta, não vou deixar a arte nunca, porque a arte ela me comove, ela me cativa, e eu vou continuar sendo artista até quando eu passar por outro lado. Sorte a nossa ter nascido nessa encarnação com o senhor, né? Exatamente. E quando eu reencarnar, quero ser artista de novo. E você falando aí do Bondinho, eu pintei vários quadros. Não tem como saber como foi que eu pintei o Quixadá Antigo. Quando eu morei em Fortaleza, eu morei 6 anos em Fortaleza, tinha um grande artista lá, o Rubens de Azevedo, filho de outro grande artista, Altacido Azevedo, e eu vi uma exposição do Rubens de Azevedo na Casa de Cultura do Céu. Eu frequentei muito essa casa, a casa era o reduto dos artistas de Fortaleza, eu frequentei muito essa casa. Eu até expus lá também, viu? Aí eu vi o Rubens de Azevedo, ele pintou a Fortaleza Antiga. Eu digo, rapaz, que coisa bonita, você pintou a Fortaleza Antiga. Eu adoro a minha cidade. Eu digo, quando eu estiver em Xadá, eu vou pintar também. Então eu resolvi pintar a minha cidade que eu amo, a cidade que eu adoro, que eu gosto, uma cidade muito progressista. E eu também sou revoltado com aqueles que derrubam um prédio antigo. Eu sou revoltado, não aceito esse negócio de demolir as nossas tradições, as coisas antigas do mundo. Então eu consegui fazer 25 quadros, eu ainda tenho 2 lá em casa, aqui tem 23 quadros aqui. E ela falando aqui do Bondinho, o Bondinho era puxado a burro. Ele saía daqui da casa do chefe da estação, dobrava aqui sempre lá, Rodrigo Júnior, dobrava, ele estava hoje que é a base do PIT e ia até o cérebro. E pouca gente sabe também que em 1923, segundo o nosso historiador Rubens Costa, morreu um homem agarrado na direção do carro, um Alverdão, em 1923.
e o Sete sangrou pela primeira vez em 1924. Esse rapaz chama-se Pacatuba, era o nome dele. José, não estou lembrando bem o Vieira, José Claudino Vieira, se eu não me engano. E esse rapaz, o carro dele está no quadro aí. Esse rapaz, o carro dele, ele é motorista, e dirigia um Ford Bigode. Então, aqui não sabe nem quem é Ford Bigode. E esse que ele caiu dentro do César era o Overland, esse que eu pintei que está aí. Era um modelo, era moderno, 1922. Por esse estilo, né? E aí, a marcha do Overland era diferente da marcha do Ford Bigode. Então ele foi passar a marcha, no lugar de passar a primeira, no lugar de passar, repassou a marcha contrária. E ele caiu logo naquela entrada do assunto sério. Né? Eu até fiz um esboço, o carro caindo, eu não consegui, eu não fiz esse quadro ainda, mas futuramente eu posso fazer. Eu criei na minha mente o carro caindo dentro do assunto sério. Isso eu posso futuramente fazer esse quadro. Mas infelizmente aconteceu isso. E o nosso Jadó é uma cidade cheia de história, muita história mesmo. E então eu pintei o museu, eu pintei o Chalé da Pedra várias vezes, a praça aqui do. Pois não, pois então a laje fica aí a sua inteira vontade. Então vamos começar? Bora! Esse daqui tem uma história boa, que a lua você disse que é sua. A lua é minha. Como é que foi? Bom, O ano foi 97? Mais ou menos, talvez isso aí, né? Eu vinha passando aqui de frente ao chalé, uma tardezinha, e quando eu olhei para o chalé, vi essa lua lá atrás. Eu digo, eu não tinha uma máquina de filmar, né, de tirar retrato, não tinha celular e nada. E eu digo, o que é que eu faço, meu Deus? Eu procurei uma pessoa que qualquer coisa para bater essa foto. E a lua lá, muito linda. Eu adoro a lua. Eu sou um serenófilo. O serenófilo é aquele que adora a lua. Aí eu digo, não, eu vou fazer esse quadro. Achei bonita essa paisagem. E quando cheguei em casa, eu coloquei a lua, né? Aí foi uma montagem. Não estou querendo me gabar, não, mas não é todo artista que faz uma montagem para a proporção ficar igual a figura do chalé. Então você tem que ter muito. A gente chama muito isso nos nossos escritores antigos, chama isso aí perspectiva. Não estou lembrado do nome agora, mas é uma perspectiva de olho. Pronto. Perspectiva de olho. Já os escritores usam muito quando não dá para fazer a perspectiva, porque eu uso muito a perspectiva, mas eu fiz a perspectiva de olho. Por quê? Porque eu fiz a lua proporcional ao chalé da pedra, ao tamanho do prédio. Próximo, por favor. Então eu continuo dizendo, a lua é minha, viu? Agora isso aí, muita gente não acredita que o chalé da pedra tinha uma lagoa aqui em frente. Esta foto eu consegui em Fortaleza. O meu tio, Zé Viola, que era músico, ele chegou a trabalhar com Jacinto de Souza. E ele, como aprendiz, tirou essa foto aqui do chalé, com essa lagoa. E muita gente não acredita, mas eu tenho essa foto lá em casa. Então eu achei tão linda essa lagoa. Eu adoro água, assim, paisagem com água. Então eu vou fazer o chalé e ao mesmo tempo fazer a lagoa, para ficar mais expressivo a paisagem. E realmente ficou muito expressivo. Tem uma coisa interessante que eu acho, assim, em todos os seus quadros, né? Acho que eu nunca lhe perguntei. Em todos eles, o senhor coloca gente. Sempre tem, nunca vai ser só a imagem do prédio. Tem alguma questão específica? Porque, por exemplo, o anterior, por favor, quando a gente olha aqui para a lua e vê esse menino aqui no cantinho, um homem, enfim, dá uma impressão de movimento. Eu sinto isso. Por que o senhor coloca gente? Eu acho que porque o ser humano, eu considero o ser humano uma pessoa que faz parte da nossa vida. Então eu acredito que toda paisagem, se você puder colocar um ser humano, uma pessoa, uma criança, qualquer coisa, ou até mesmo um animal, isso aí faz parte da natureza. Então é por isso que eu gosto de colocar o ser humano na paisagem.
Essa aqui é boa. Agora isso aí, esse é um prédio muito difícil, viu? Para pintar isso aí foi muito difícil pintar esse prédio. Por quê? Porque é cheio de detalhes. Imagine para Muito fazer. detalhe. Imagine para fazer na época, isso lá em 1922. Como é que não foi fazer um negócio desse? Ele foi inaugurado, ele foi feito na década de 10. E o senhor Irineu Menezes, ele restaurou em 1922, ele fez uma reforma. E esse prédio aí, se eu não me engano, eu não sei qual é a data que está aí, 93. Então ela está preparando, porque em 96, 85 e 96 eu fiz uma exposição no museu, 2 exposições no museu. Então acho que ela está me preparando para mostrar o museu em 96. Então foi por isso que eu consegui fazer um museu que, quando os meninos da Casa Saberes fizeram uma reportagem sobre minha pessoa, eles disseram, o Altizar detalhou, castigou muito nos detalhes. Realmente, esse prédio é muito difícil. Eu acredito que hoje talvez existe algum pedreiro bom, mas para fazer um prédio isso é meio difícil. Esse prédio aqui, ele não existe mais, estou certa? Não existe mais não. Infelizmente, ele foi demolido em 1980. Esse prédio assim, pertencia ao Alfredo Pereira de Souza, Coronel Alfredo Pereira de Souza, que foi deputado aqui em Xadá e trabalhou até como presidente de Câmara, não estou bem lembrado, mas esse aqui foi deputado. Então, nesse prédio aí, era um local onde existia muitos saraus musicais, as filhas deles tinham que tocar piano, outra tocar violino. Então, era um prédio cheio de vida. Ele era um grande comerciante, né? Igual Alfredo Pereira de Souza. E sim, é aí onde é o Banco do Nordeste hoje. Então aquela placazinha ali, aquela placa, ela está indicando que aí foi inaugurado o primeiro Banco do Brasil do Xadá. Tem até um nomezinho ali, Banco do Brasil. Então eu queria fazer essa homenagem ao Banco do Brasil, porque também faz parte da história do Xadá. E o banco foi inaugurado em 6 de julho de 1943. O Banco do Brasil ainda existe. Infelizmente ainda existe. Então foi isso aí. Esse prédio me chamou muita atenção, que é um prédio realmente muito histórico, porque aí conviveu muita gente boa, e como eu disse nesse instante, existiam muitos salões musicais aí. O pessoal fazia salão, as filhas de Alfredo Pereira de Souza. Isso aí. Esse prédio da prefeitura antiga, eu fiquei muito revoltado quando foi demolido. Isso aí é uma verdadeira obra de arte, é um estilo greco-romano. Quando eu derrubar esse prédio, eu era muito novo nessa época, eu não tinha noção de querer nem lutar essas coisas. Em 63 eu tinha 25 anos. E nós tínhamos um prefeito aqui que ele governou de 63 a 66 e falou com os vereadores, todos submissos, subservientes, e fizeram, como se diz, aceitaram a demolição desse prédio. Essa prefeitura é de 1800, talvez de 81, por aí, né? Então eu fiquei muito chateado quando eu vi esse prédio, eu conheci esse prédio, eu andei aí dentro desse prédio. É um prédio grande, de muita história política também aí desse prédio. Aí funcionava cadeia pública, funcionava delegacia, escola, muita coisa funcionava. Então foi um prédio que eu não vou perdoar quem demoliu esse prédio de maneira nenhuma. O mesmo prédio, mas num ângulo diferente. E esse cavalo aqui, era alguém específico ou é o senhor que quis colocar? Não, essa foto é do meu nome dele, meu Deus, se eu não me lembro. Eu não estou lembrado do nome dele, mas é um xadrez que bateu essa foto. Não, eu me lembro. Não estou lembrado do nome dele. Eu devia ter me lembrado. Ele bateu essa foto, achei muito bonito, apesar de ser um ângulo diferente, eu achei essa abertura bonita. E realmente, a tinta das casas que já naquela época, essa cor.
Quando não era essa cor, era verde, amarela, branca. Mas aí eu vi que quando eu vi a foto escura, então eu achei que ela tinha que ser escura também. Os prédios lá foram pintados dessa maneira aí. Então esse cara, eu achei legal, esse vaqueiro, passando na frente do prédio. Não, isso aqui eu vou ter que pintar. O senhor faz os seus quadros A partir de foto. Eu crio também, eu sou criador. Mas geralmente os prédios históricos eu faço mais de foto, viu? Essa foto aí, eu peguei do pessoal do Jacinto de Souza. Eu acredito que essa foto, sim, eu quero dizer um pouco menor para vocês, essas fotos aí nenhuma era colorida não, era preto e branco, o colorido foi o que dei. Todas essas fotos. Essa foto aí, eu acredito que foi uma foto tirada pelo Jacinto de Souza, nosso grande Jacinto de Souza. E eu achei muito lindo, eu adoro o pôr do sol, é muito lindo o pôr do sol. Eu digo, não, eu vou fazer isso também. E peguei as cores que eu achei que deveria entregar. Então tá aí, esse quadro ficou muito bonito. Eu acho, não é bonito esse quadro, o pôr do sol. Com a galinha choca, aquela coisa. E eu tenho um primo que mora no México, o Valdo, e ele viu esse quadro e se apaixonou pelo quadro. Ele não é do Quixadá. Ele nasceu em São Paulo, mas a família dele aqui de Laranjeira. Aí, Valdo, mas você vai ter que usar esse quadro para mim. Eu adorei esse quadro, aí esse quadro no México. Né? E também eu pintei esse quadro no México, eu fiz uma doação para ele. E o outro quadro que o pai dele pediu também para eu pintar, a igrejinha da Laranjeira. Eu fiz também a igreja, além de um retrato. E esses quadros estão tudo no México, onde ele mora, né? Esse aqui... Esse aí é que é o Alverlan, o quadro de 1922. Esse foi o que eu acabei de falar no instante, que caiu. O José Claudino Vieira era o motorista do outro carro, Ford Bigode. Esse aí não era ele dirigia, não. Então, o que ele foi pedir para dar uma volta nesse carro aí, ele estava alcoolizado. E ele foi, eu expliquei, deixa eu dizer de novo. Esse carro tinha uma marcha diferente, a ré era diferente da Ford Bigode. Então, o Claudinho, Pacatuba, chama-se Pacatuba, ele foi dar uma ré e deu foi a primeira. Então, o carro caiu logo ali naquela entrada, o carro caiu. Dentro do nosso cedo, ele morreu agarrado na direção. Então foi preciso 2 últimos bois para poder acorrentar o carro para tirar o carro do fundo do açude, né? E ele junto com o carro, claro, novo, né? E o carro, no caso, tinha esse transporte de carro por cima da parede, isso? Infelizmente já existia isso, os poderosos daqui, que esses caras não cobraram dinheiro, esse carro esse pessoal aí, segundo a foto que a Inês contou, essa senhora aí é a dona Mídia, a mulher já se Souza. E esse aí é o Chico Pinheiro, e esse menino aí do estribo do carro, e esse outro não sei quem é, mas é a dona Lídia, que é a mulher já se estava neste carro que ele bateu essa foto. Agora o que acontece? O pessoal entra aqui, né? De frente, aí estava de então, é por isso que às vezes tem até pilares quebrados aí, talvez tenha sido devido a isso, né? Essa coisa. Então, esse carro, achei muito bonito, um carro antigo. E eu quis retratar esse quadro para mostrar como era a nossa Quixadá na década de 20. Então, esse específico aqui não foi de uma fotografia. Foi de uma fotografia. O carro também. O carro estava em cima da parede. A fotografia está aí, eu em casa, já ouvi do ouvido. Eu tenho todas as fotografias dos meus quadros e tem todos os históricos também de todos os quadros. Nem vendo que a amizade aqui é antiga, né? Não? Então, Aí a aliança. Aliança Artística e Proletária de Quixadá. Esse aí foi várias pessoas, eles eram... É um movimento skatista daquela época. Vamos dizer assim, Jacinto de Souza, o Cabral com o Polivabundo, Raimundo Franklin,
quem era mais. Tem um Cavalcante pelo meio. Eu só sei que esse pessoal fizeram aliança exatamente para fazer uma associação em benefício do operário. Esses operários pobres, aí o presidente daquela época, o Cício Inácio, Luiz Inácio, aí os pobres só foram se afastando, e então e ali um local de festa. Futuramente, eu até dancei e montei nessa aliança, viu? E eu acredito também que essa foto foi de Jacinto de Souza, viu? Eu tirei essa foto de um livro de Dr. José de Souza, que fez um livro muito bom sobre o Xadá. Agora isso aí a copa ilustre do Xadá, né? O Ciniário. Foi fundado no dia 1º de setembro de 1951. Nessa época eu tinha 13 anos. Eu adoro cinema. Eu frequentava o Cine Quixadá, onde ali é a Macavia. Ali é no cinema também. Eu frequentei quando eu era menino, frequentei ali. Eu adorava, toda a vida eu gostei de cinema. Aí quando fundaram o Ciniário, muita gente saiu dali. Eram duas máquinas. Ali, quando terminaram o filme, passar o filme, eles tinham que parar para depois botar outra fita, porque era assim, não era direto. E quando fundaram o Ciniário, então eram duas máquinas. Então essas máquinas era bom demais, porque você não perdia nada. Quando uma máquina terminava, a outra máquina já estava projetando o filme. E foi uma parte muito importante da vida, da mocidade que já dava naquela época, na década de 50. Esse carro aí, essa foto, infelizmente, ela se apagou, não tinha essa foto. E esse carro era dos taxistas que existiam em Xadá naquela época. Existiam 3 taxistas aqui. Era o Chaga Papaema, o Luiz e o Atanásio. Eram os 3. Eu não sei se era do Atanásio ou do Luiz. E aquele padre que está ali, todo de preto, que veio fazer a bênção do prédio, eu tenho a impressão que é o padre Luiz. O padre ali. E segundo o que me disseram, na inauguração desse cinema, essa placa que está lá em cima caiu em cima da cabeça da pessoa. Tem uma ventania, né? Uma ventania muito grande, caiu em cima da cabeça. Inaugurou, né? Foi a inauguração. Então isso aí para mim é um pé muito importante. Infelizmente acabou, não tem mais nada lá, meu Deus. Olha, onde foi oficinar, é um lixo. Hoje lá é um lixo. Infelizmente, tem uma oficina por lá, mas aí foi no tempo, o dono desse cinema, que era o Laércio Pinheiro, que é casado com a Estrela, a filha de Zé Capela, ele fez esse cinema, ia ser um modelo Cine Estrela, e até uma estrela ali. Mas aí não, vamos botar o Ciniário. Aí botaram o Ciniário. Quando o Laércio foi morto aqui, na década de 1960, ele foi baleado, negócio de política, essa coisa. E então, quando o Laércio morreu, então o Cine foi esmaecido, se acabou o nosso complexo, acabou. Depois o Zé Adolfo pegou as máquinas desse cinema e colocou, fez o Cine São José, nessa rua aqui do Bom do Nordeste. E essa, seu Valdizar, aqui a gente tem o Monumento ao Trabalhador Livre, né, feito principalmente pelo Jacinto, em comemoração de 1922. Foi, exatamente, a independência da comemoração da República, né, do Brasil. Então, aí, novamente, eu fiz esse prédio, essa estátua, mais homenageando o nosso grande artista Jacinto de Souza, né? E fiz também as casinhas antigas, essas casas remetem a outra coisa. E essa praça antigamente chamava-se Praça Nogueira Senhora, a velha Praça da Estação. Aí depois passou a ser conhecida como Praça Zé Marques, José Marques da Silva. E essas casinhas aí, eu sei todas elas. Bem, uma casinha dessas aí era um consultório do Dr. Barreira Cravo. Uma dessas casinhas era um consultório do Dr. Barreira Cravo, porque todo dia ele vinha lá na Bonita, naquele cabriolé dele, e vinha para o consultório dele. Então isso aí também eu achei muito importante. Não, vou. Aí tem um senhor ali, né, outro ali, eu digo, não, mas é foto mesmo, é foto, viu?
Agora, isso aí é uma peça muito importante para o desenvolvimento que já dá naquela época. Né? Eu trabalhei nesse Cultum Belém. Eu tinha 16 anos quando eu comecei a trabalhar no Cultum Belém em 1954. Isso aí era uma verdadeira indústria. Via gente de fora comprar couro aqui no Xadá, e muitas sapatarias aqui no Xadá se beneficiavam com os produtos dessa casa de couro, né, de construção de couro. Então era conhecido como Cultum Belém, pertenceu ao senhor José Capelo, que era o pai da estrela, que levou o nome do Ciniara, né? E você retirou, né? Porque essa Maria Fumaça, outra coisa que eu adoro é Maria Fumaça, faz parte da minha infância, viu? E essa Maria Fumaça, essa foto também foi da uma amiga minha, Inacinho, ela me dá até essa foto lá em casa. E aí, na hora que tiraram a foto, viu a Maria Fumaça. Eu digo, oh, isso aqui tá muito lindo. Então, peguei, fiz o Cultum Belém e completei com a Maria Fumaça. Ficou uma beleza de paisagem. Eu creio. O Cultum ficava onde aqui na cidade? Onde hoje é a Casa do Rei Carneiro. Era ali. Quem comprou, quando o Zé Capelo foi embora para Fortaleza, o cunhado dele, Clodoveu, ficou com o Cultum Belém, mas ele não conseguiu estar para frente. Aí o Renato Carneiro comprou, demoliu e lá fez outras casas, né? Mas isso aí foi um grande empreendimento do Xadá naquela época, viu? Aqui É a nossa cadeia pública, né? Ela foi inaugurada em 1890. A cadeia. Hoje ela está muito diferente, porque fizeram um muro na frente dela, tiraram toda como se diz, a característica dela, que ela era dessa maneira. A nossa cadeia, ela era só aquela parte de lá. E depois fizeram essa parte de cá, porque aí é onde ficava o carcereiro, né? Então, a cadeia mesmo era só aquela. Não tem muito o que falar da cadeia. Eu tenho um histórico da cadeia, mas não me lembro no momento. Né? Aí a nossa velha estação ferroviária foi inaugurada em 7 de setembro de 1891. Muito bonita a nossa estação. Felizmente, essa daí não demoliu, né? E nem vão mais, né? Hoje a atual estação tecnológica. Né? E outra Maria Fumaça. Eu gosto de fazer montagem. Eu adoro fazer montagem. Então, essa foto aí eu tirei dessa estação e via chegando nesse momento uma máquina diesel. Essa Maria Fumaça foi eu que fiz. De forma montagem, o negócio da lua. A lua era minha, a Maria Fumaça também aí é minha. Eu fiz essa Maria Fumaça, eu achei que ficaria melhor por causa da estação, que era um prédio antigo. Então, para juntar as duas coisas, estação ferroviária e Maria Fumaça. Agora aqui, eu não estou identificando, não. José de Barros? Aí a Praça José de Barros. Pense num negócio trabalhoso para fazer essa luz de Benjamin aí. Não pede Benjamin. Infelizmente, o prefeito, em 1963 a 66, o mesmo que derrubou a prefeitura, acabou com os Benjamin, o ciclo de Benjamin. Porque aqui antigamente tinha um tal de Lacerdinha. Achou que deveriam. Tinha que matar os insetos, mas não acabaram com os Benjamin, que era uma árvore centenária. Então aí nós temos o fundo da Pedra do Cruzeiro, ali aquela parte, aquela casa grande ali, a Casa de São Vicente General 2. Essa casa foi o primeiro juiz de Quixadá, doutor Adolfo Siqueira Cavalcante, veio morar, né? Quando veio embora para Quixadá. O primeiro juiz de Quixadá, doutor Adolfo Siqueira Cavalcante. Aí morou também muitas pessoas. Lá na frente, aquela esquina, não tem um chalézinho, aquele chalé ali, era da família do carro. Nesse tempo, quem morava lá, não sei se era José Carlos Queiroz. Eu sei que ele, quando o Conde deu o Quixadá, em 1905, foi presidente, não estou lembrado o nome dele. Não sei se. Não sei o que Pessoa, não sei se é um presidente que andou aqui, e
achou até que Dom Pedro tinha gastado muito dinheiro no assunto certo. Então ele achou que tinha sido uma coisa muito sem graça, gastar muito dinheiro no assunto certo. Então ele veio e se hospedou aí nessa casa, que, se não me engano, quem morava era o doutor José Ricardo Queiroz. Então aí temos edifícios, tem tudo aí. Aqui, a Praça da Estação, né? Novamente a Praça da Estação. Agora isso aí, eu não fiz uma homenagem à estátua. Fiz uma homenagem à pracinha mesmo e às casinhas antigas que aí existem, né? Essa casa aqui ainda existe. Parte da estrutura é a casa do Jacinto. O Jacinto de Souza morreu aí, morava aí. Aí hoje mora os familiares dele, né? Jacinto de Souza. E se eu der para o museu, fica mais para cá. Como eu falei para você naquela hora, se eu não me engano, era por aqui, perto dessas casinhas aqui, que o doutor Barreira Crasso tinha o consultório dele, né? Ele vinha da Bolívia e todo dia vinha comunicar aí uma dessas casas aí. Então, isso aí também é muito importante. Você vê, eu acredito que isso aí talvez seja já tinha na década de 20, 30. Então, lá na frente, aquela casinha, lá no final, hoje é um postozinho. E ali não era um posto, era uma casa. Aquela casa, uma casa amarelada. Ela está lá do outro lado. Tem até um muro. Isso aí também me deu muito trabalho, esse quadro. Aí é uma foto panorâmica do Xadá. Da Pedra do Cruzeiro. Sim, eu também tenho sido. Eu acredito que todas essas fotos, preto e branco, tenha sido da parte de Jacinto de Souza e outro. Esse outro rapaz que fotografou o vidro com o cavalo. Não estou lembrado do nome dele agora, eu sabia o nome dele demais. Que Xadá é esse? Então, isso aí eu também levei um dia só para fazer o esboço. Muito trabalhoso esse esboço, viu? E aí eu acho muito bonita a nossa cidade, né? A gente vê naquela época, né? Na década de 50. Essas casinhas aí, tudo eu conheci, tudo isso aí eu conheci, né? Foi um quadro muito trabalhoso. Agora isso aí é o nosso bondinho puxado a burro, né? Esse quadro também foi uma foto do meu tio Zé Viana, ele tinha essa foto exatamente junto com a do chalé, o chalé que tinha lagoa. E então eu achei bacana, existia bondinho em Quixadá, existia. Então eu sabe a história melhor do que eu sobre esses bondinhos, né? História. Mas eu achei que deveria fazer fiz, os dois burrinhos ali comendo, o molhador, que é esse cara que está em pé, que chama-se o molhador, que está em os animais dele. E alguns meninos aí, tudo isso faz parte da nossa vida, né? Então, isso aí foi na década de 1910. Esse bondinho ele funcionou até 1930. E aí, o Lenão vendeu para o Chico Pereira, que era o pai do Zé Pereira. Ele era Magalhães, comprou, mas quis dar continuação a esse transporte, não deu mais certo. Então, acabou-se. Ali é a nossa velha Rua João Pessoa. Rua João Pessoa. O mesmo nome hoje? Não, hoje é Paganel Enéas. Você vê aí, naquela época, as pessoas faziam as alimares, deixavam ali, ia fazer suas compras, deixavam amarradinha ali. Tá ali no fundinho, tá vendo ali? Passa ali, tá vendo aí, ó? Tá vendo? Aí um cocôzinho de animal veio aqui, eu fiz também, né? Um peça de pau, não sei se era tamarim. Essa casa da esquina aqui pertencia ao Epominona Soares, foi um grande comerciante, que infelizmente morreu pobre, né? Tem até o nome ali, Casa Soares, uma coisa assim. Né? E mais a aliança, bem ali, aquela casa rosa, aquela casa verdinha ali, morou muito tempo no seu Benito para Campos, né? O Oswaldo também, o Oswaldo Banco do Brasil também morou lá. E mais adiante, tem uma placa lá, vocês estão vendo aquela placa, onde é a sorveteria do Unival. Aquilo ali antigamente era pernambucano. Pouca gente sabe disso. Ali era pernambucano. E sendo em 1943,
como os alemães fundiaram no navio brasileiro, foi mais ou menos nessa época, em 43, ela foi saqueada, porque ela pertencia aos alemães. Então, quem era alemão aqui ia saber, não tinha vez. Saquearam, levaram muitos tecidos, muita coisa, e foi um negócio muito. Não, isso aí é a Casa Olinda. É, Casa Olinda, viu? E esse prédio aqui era outra casa de negócio que eu trabalhei usando, era a casa de tecido, mas é Alvorada, na minha época, né, de mocidade, né? Bom, agora aí é o bairro onde eu nasci. É um bairro de grandes recordações, onde eu fazia minhas traquinais. E por aí foi um menino danado, viu? Eu era um menino muito impossível. E de meus irmãos, o que mais apoiou da minha mãe foi eu. Não era autista, não. Maria, até hoje é desse jeito ou mudou? Ela me chama de briguento, eu gosto de brigar. Mas é porque eu sou um cara que não aceita certas coisas. Eu não aceito injustiça, não aceito muita coisa não, sabe? Então por isso que eu sou assim meio polêmico. Eu sou um pouco explosivo e ela sabe tudo aí. Mais 88 anos. Conviver 43 anos de convivência não é mole. O João Eudes explicando comigo, ele diz o seguinte: diz, quando a Maria morrer, ela vai direto para o céu. Porque eu não sou ruim, mas eu sou assim mesmo, é a minha maneira de ser, pessoal. O artista, ele é diferente das outras pessoas. O artista tem uma bagagem psicológica dentro dele, uma bagagem espiritual diferente dos outros. Eu é artista, eu sei que ele gosta de teatro, aquela coisa, mas nós artistas somos totalmente diferentes das pessoas comuns. Não é que a gente queira ser melhor do que ninguém, não. É porque o artista é assim mesmo. Então eu quero dizer para vocês que essa casinha foi a casa que eu nasci. Antigamente essa rua chama-se Rua Benjamin Constant, que hoje é a Avenida Juscelino Kubitschek, trocaram, né? Botaram a Benjamin Constant para o outro lado da igreja, e essa aí passou a ser Juscelino Kubitschek. Não, aí a Dalva furtado, quando eu tirei essa foto, a mãe daquele rapaz da padaria, Nossa Senhora Perpétua, do Toninho, é a mãe dele, a Dalva, viu? Ela posou para mim, eu tirei a foto, e aí está aí o histórico da minha ruazinha, do meu bairrozinho, que eu gostava. Não, eu gosto do São Francisco, mas naquela época era muito menor. Isso aí é só para jogar bola aí de frente, com a coisa toda, é bom demais, viu? Bola de meia, pessoal. Naquele tempo não existia bola de borracha, não, era de meia. Eu quebrei desde de pé aí, jogando bola. E aí, só dizer uma coisa, atrás é o Serrote da Pinheiro, esse Serrote fica lá do outro lado, viu? Então aí o São Francisco vai até o final, viu? Agora essa casa aí, ninguém sabe como era a casa de José de Barros Ferreira. Ninguém, nem João Eudes, nem eu, nem ninguém. Ninguém sabia como era a casa. Quando o José de Barros Ferreira chegou em Quixadá em 1847, não, ele comprou em 1847, e 7 ou 8 anos depois ele veio morar em Quixadá em 1855. Veio morar em Quixadá. Então ninguém sabia como era a casa de Barros. Eu, como sou um cara curioso, eu digo, não, eu vou fazer essa casa. Aí botei na minha mente que ela tinha que ser assim, a casa da fazenda, chama-se a Casa da Fazenda. E segundo a história, quando José de Barros chegou em Quixadá, a primeira coisa que ele fez foi implantar uma cruz de madeira na frente da fazenda, na frente da casa. Então eu fiz esse quadro, quer dizer, um quadro histórico, criado por mim. Ali no fundo tem a Serra Preta, né? Serra Preta. Quer dizer, agora eu tomei todas as medidas, né? Eu bati foto ali da fazenda de barro, pegando a Serra Preta, e para poder pegar a posição dessa casa. Senão ela seria a casa da fazenda de José de Barros Ferreira. E engraçado, eu tava com essa casa no meu ateliê, chegou um sobrinho meu lá em casa, e ele disse, tio, faça um quadro desse para mim. Eu disse, mas meu filho, você nem sabe, esse quadro você não conhece, não sabe. Não, eu achei lindo esse quadro, faça. Hoje ele fora do Rio de Janeiro, esse quadro, uma cópia, se encontra com ele no Rio de Janeiro. Quer dizer, ele achou linda essa casa. Mas foi uma criação minha, ninguém sabe como é. Eu também criei o José de Barros Ferreira. Eu imaginei que era o José de Barros Ferreira, assim, muito sério, aquela coisa. Eu até na casa saber se galera.
está lá em casa o quadro de José Valdo Ferreira. E vou fazer, aproximar, vou fazer outro aspecto. Então é isso aí. Aí ao lado dessa cruz foi construída a capela. Como é? Aí ao lado dessa cruz, tu sabe dizer que foi construída a capela, que hoje é. Não, a capela foi mais de lado, viu? Porque hoje a capelinha, essa cruz ficou de frente à casa. A capelinha é mais para aquele lado onde está aquela de seu pé de vasilha, sabe? E hoje hoje é a igreja matriz, né? É ali. Então ele fez, foi duas coisas. Ele era muito católico, né? Então o que é que ele fez? Fez a casa da fazenda, mandou construir, depois ele comprou o Xadá em 1847 por R$250 mil. Era dinheiro, comprou naquela época. E em 1855 veio com a família toda em morar em Xadá. Então o nosso fundador, José Valdo Ferreira, e o Valdizar representou o nosso fundador também, a Casa da Fazenda. Ó, Chalé da Pedra. Esse, não sei, eu já pintei 4 Chalé da Pedra aí, tem 2 aí, tem. Mas é porque esse quadro aí eu pintei diferente, porque existe um sítio. Aí existe um sítio de chalé, sabia? E eu pintei branco, eu só pinto o Chalé da Pedra ou rosa ou amarelo. Eu pintei de branco, porque aí chamava essa casinha Branca da Serra, que pertencia a um senhor que na década de 20 foi construído em 1920, mais ou menos, e esse rapaz, ele alugava, fez um parquezinho para as crianças brincar aí. Então, por isso que chegou, você chamar, tinha até os ingressozinhos, eles vendiam os ingressos para as crianças brincar aí, chamava-se a Casa Branca da Serra. Agora, vamos falar uma coisa Eu queria nesse momento, aqui a gente está com parte dessa coleção exposta, né? E a intenção ficou um pouco fora da ordem, mas eu vou contar bem rapidinho, tá bom? Que a gente começa com essa casa, a casa de José de Barros, e aí a gente segue para a construção das ruas, dos monumentos, e começa a apresentar as perspectivas de Quixadá. Então, através dessa coleção do senhor, eu ousaria dizer que a gente consegue contar a história de Quixadá. Exato. Que não é uma história geral, né? Porque são muitas pessoas, são muitos anos. É história verídica. E aí é de uma preciosidade sem fim. Que bom, né? Que bom que nós estamos aqui nesse momento, que as suas obras vão ser resguardadas e que o senhor, daqui a 100, 200, 300, 1000 anos, o senhor vai estar contando essa história. Eu tenho obra aí desse Quixadatinho de 1985, ela está com mais de 40 anos, sei lá. E ainda bem que continua do mesmo jeito. Não, porque geralmente o pintor, quando ele pinta um quadro, existe uma coisa chamada craquelê. Então o craquelê, o quadro fica todo quebrado, sabe? Infelizmente aí se tem algum craquelê, mas na mão está tudo. Daquela época para cá, eu consegui fazer essa coisa, né? Pintar um quadro e ele continuar do mesmo jeito que eu pintei na época de 85, 80, por aí, viu? Eu comecei a pintar o Quixadá. Pronto. A gente fez essa apresentação geral e mais rápida, porque são muitas obras, mas a gente vai abrir, podemos abrir para algum questionamento, não? Pelo a gente se apropriou das tecnologias, pegamos algumas obras do Senhor, colocamos lá na inteligência artificial e ela ligou. Certo. Ó, pai, isso é uma beleza, bom demais. Eu agradeço, viu? Agradeço mesmo, viu?
Pronto, a gente pode abrir para uma intervenção ou duas, pelo avançar das horas e também porque a gente ainda tem mais surpresa. Tá bom? Então, alguém da plateia gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta sobre as obras? Aqui? Tu pode vir aqui. Olá, eu sou a Juliana. A maioria das suas fotos que você usa são do seu acervo ou é de algum acervo? São todos do meu acervo. E, como eu disse há pouco tempo, são todas preto e branco. E as cores sou eu que dou. Quer dizer, se o artista não tiver uma técnica de conhecer cores, ele nunca vai fazer um quadro que preste. Eu